Em Atos capítulo de número 20, versículo 1, que está dizendo assim a palavra do nosso Deus. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, tendo-os animado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Ele andou por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, e finalmente chegou à Grécia. Depois de passar ali 3 meses, tendo os judeus armado uma cilada contra ele, quando ia navegar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Síria. Sópatro de Bereia, filho de Pirro, e dos de Tessalônia, Aristarco, e segundo, Gaio de Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, esperaram-nos em Troade. E nós, depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, aonde permanecemos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar, até o amanhecer partiu. E o versículo 12 disse: levaram vivo o jovem e ficaram muito assombrados, não é? Ou consolados. Quantos podem dizer um amém? Digam amém. Amém, meus amados? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Se nós olharmos aqui para esse capítulo 20 e o capítulo anterior, que é o 19, nós vamos perceber que Paulo, ele está na sua chamada 3ª viagem missionária. Ele estava passando por muitos lugares anteriormente, na primeira e na segunda viagem missionária, e agora nessa 3ª, passando para confirmar, para apoiar, para dar crédito àqueles que estavam ali liderando aquele grupo que outrora foi fundado nessas igrejas. E interessante que a palavra do Senhor fala que ele foi até a Macedônia, depois voltou a Troade, ele foi novamente e voltou. Por quê? Porque nós percebemos aqui no capítulo 20 que Deus havia de realizar um propósito naquele determinado lugar. E quando eles se reuniram, diz a palavra do Senhor aqui que eles ficaram por um período de 7 dias naquele lugar, e depois, no dia seguinte, que foi o 6º dia, no outro dia, já o 7º, que Paulo deveria partir com aquela comitiva que eles estavam visitando os lugares missionários, eles resolveram fazer uma santa ceia, adorar o Senhor, cultuar o nome do Senhor e também trazer o ensinamento da palavra de Deus. Mas aqui a palavra do Senhor nos fala que por causa do discurso longo do apóstolo Paulo, um jovem que estava sentado em uma das janelas daquele cenáculo adormeceu por causa do discurso longo do apóstolo Paulo e veio a cair. Mas não caiu só machucando. Segundo a palavra de Deus aqui nos mostra que ele havia justamente perdido a sua vida. Mas nós sabemos muito bem que Deus, ele tem os seus propósitos, que ele tem os seus meios, que ele tem as suas maneiras, que ele usa os seus servos e servas. A palavra do Senhor fala que Paulo chegou até ele e o abraçou, orando por ele, voltou-se novamente à vida, e aquele jovem levantou ressuscitando, e o nome do Senhor foi glorificado.
O que eu posso perceber aqui nesse texto, que nós podemos aplicar à nossa vida, é a realidade que talvez naquele tempo já estava ocorrendo, não pelo fato do jovem ter adormecido por causa da extensão do sermão do apóstolo Paulo, não. Mas nós podemos perceber que naquela época também já existiam pessoas com sintomas espirituais que nós queremos aqui colocar como um exemplo para a vida de vocês, daquilo que está acontecendo hoje, de uma maneira muito mais acentuada. Nós podemos usar a palavra chamada letargia. E é isso que Deus quer nos mostrar, o exemplo deste jovem, trazendo para uma questão espiritual, que aquele jovem, ele deveria estar como? Ele deveria estar acordado, despertado, para poder prestar atenção àquilo que Paulo iria ensinar, estava ensinando, mais pelo fato de alongar. E a Bíblia que nos fala que não foi a desculpa de ter um lugar escuro, porque nós sabemos muito bem que se esse ambiente que nós estamos aqui, se escurecer as luzes e o sermão, meu sermão, a minha palavra aqui, ela demorar, muitos de nós, pelo fato do cansaço do dia, podemos até adormecer, pelo fato do clima ou do lugar estar escurecido, nos dá aquela vontade de nós acostarmos e de nós dormirmos. Mas naquele exato momento nós podemos perceber que o discurso estava longo, mas o lugar estava muito iluminado. Não era o fato do lugar estar escuro que este jovem veio adormecer e cair, não. Mas nós podemos trazer para a nossa colocação que da mesma maneira que o jovem precisava estar despertado, prestando atenção, porque aquela palavra poderia ser uma palavra de transformação até para a vida deste jovem chamado Eutico. Ele veio a dormir, caiu e momentaneamente veio a morrer. Assim nós também podemos perceber que da mesma maneira a igreja ou o povo que tem escutado a palavra de Deus hoje em dia está da mesma forma do Eutico. Estão todos assentados, ouvindo, mas pelo fato de já se acharem abastecidos, enriquecidos da palavra e da pregação da palavra, adormecem e morrem e caem neste sono. Por isso que o tema que eu gostaria, que em rápidas palavras dizer, que neste tempo que nós estamos vivendo também é tempo de despertar da chamada letargia espiritual. Pastor, que palavra é essa? Letargia é um estado de inconsciência, onde a pessoa aparentemente está demonstrando que ela está num sono muito profundo e perde totalmente a capacidade de responder aos estímulos exteriores. A pessoa que está dormindo, ela pode responder a algum estímulo do braço, da mão, da perna, da cabeça, do corpo? De forma alguma, porque o estado, o momento que a pessoa está dormindo é um momento de descanso do corpo. Assim significa a palavra letargia. Irmãos, mais aproximadamente no ano de 1915 a 1926, aconteceu uma chamada epidemia letárgica aqui nos Estados Unidos e na Europa, que foi afetado 1 milhão de pessoas. Eu estava pesquisando, chamada cefaleia letárgica, que aconteceu dos sintomas das pessoas começarem a ter febre alta, começarem a tossir, a ter movimentos como se fosse a pessoa ter um mal de Parkinson nas mãos, a pessoa começar a perder o sentido da ação, das ações que elas deveriam agir. E deste 1 milhão, presta atenção, de pessoas, a metade deste 1 milhão, que é meio milhão, veio a morrer. E aí eles começaram a pesquisar para ver o porquê que essas pessoas estavam sem consciência, porquê que essas pessoas estavam mexendo com as mãos, perdendo o sentido do corpo, elas estavam realmente com o sono da mente, não sabendo o que fazer. E aí eles não acharam qual foi a causa dessa chamada cefaleia letárgica que aconteceu, isso eu pesquisei, aqui nos Estados Unidos e na Europa, esse surto que deu nas pessoas e morreu 500 mil de pessoas. Se nós realmente empregarmos, amados irmãos, esta chamada letargia espiritual, isso está acontecendo no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem palavra, o povo de Deus tem louvor, o povo de Deus tem oração, o povo de Deus tem a palavra lida, o povo de Deus
tem tudo para eles executarem e permanecerem da melhor maneira espiritual, mas o fato dele ou de nós como povo de Deus nos acomodarmos ao dia a dia da nossa vida espiritual, nós também poderemos cair, ou muitos de nós estão caindo no chamado sono espiritual, porque tudo que está acontecendo para muitas pessoas que estão nesta inconsciência, nesta falta de ação das coisas exteriores, que é agir como? Vou dar um exemplo para vocês, e nós vamos continuar aqui. Quando a gente convoca, a igreja convoca, o pastor convoca, irmãos, vamos entrar num período chamado consagração, porque nós precisamos evangelizar. O que acontece? A pessoa jejua 1, 2 dias, ou talvez fala que está jejuando, e quando se convoca para poder evangelizar, a pessoa some e desaparece. Por quê? Porque aquela ação para ela não tem efeito, ela está adormecida e acha que as coisas não têm mais validade. Assim, se nós analisarmos e compararmos o que estava acontecendo aqui, espiritualmente dizendo, com a vida de Eutico, era que o efeito da palavra para Eutico ouvir não tinha mais sentido, por isso que ele veio adormecer, e ele então o que? Caiu da janela. Por quê? Porque Paulo pregava, por mais que era longo, mas pode ser longo o sermão, 1 hora de sermão, 2 horas de sermão, se aquilo é essencial para a sua vida, você vai permanecer com os olhos abertos, com a atenção voltada, e você não vai dormir. Mas quando as coisas relacionadas ao reino de Deus não tem mais valor, você vai ficar hipnotizado, você vai dar uma paralisia mental, e você pode escutar 1 hora, você pode escutar coisas diferentes, pode vir aqui o pregador que for, pode subir aqui em cima pregadores que têm o nome, que passam pelo mundo inteiro, que pregam em cruzadas, e pode vir quem quiser vir aqui. Pelo fato dessa pessoa estar no sono espiritual, paralisada com as coisas relacionadas ao reino, o que vai acontecer com ela? Aquilo não mais vai ter efeito na vida desta pessoa. Por isso que nós precisamos despertar deste sono, dessa inconsciência espiritual. E como nós poderemos ser despertados? As pessoas vão ser despertadas deste sono, dessa letargia espiritual, quando é iluminada essa pessoa. A palavra do Senhor fala aqui, o exemplo que eu gostaria de trazer é o exemplo do versículo 8. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Efésios capítulo 1, versículo 18, fala sobre isso, sobre a questão da iluminação, que a pessoa precisa de ter para que ela possa ser despertada do sono. 1,18 de Efésios fala assim: oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Tem pessoas que escutam, leem a palavra de Deus, mas não deixa a palavra iluminar para que ela possa entender qual é o propósito dela servir ao Senhor. E aí o que acontece? Os dias vão passando, os anos vão passando, e ela continua, podemos dizer assim, com a mente bloqueada e não entende qual é o propósito de Deus para a vida dela. Paulo está dizendo aqui, olha, eu vou orar para que a mente de vocês, ó povo de Éfeso, seja iluminada e vocês entendam o que? Qual é a esperança da vocação. Sabe qual é a esperança da nossa vocação, irmãos? Servir a Jesus todos os dias da nossa vida. A esperança da nossa vocação é fazer a vontade do Pai. A esperança da nossa vocação é nós esforçarmos aqui nesta terra para que um dia as portas da glória se abram e nós venhamos entrar pelos céus, pelas portas que Deus já preparou para que nós entremos por ela. Aí o que acontece? As pessoas começam a falar, como diz a palavra do Senhor lá em João, ou é Pedro, se não me engano, que diz lá que as pessoas vão questionar aonde estão que falam a esperança da vinda dele. Aí o escritor fala assim, olha, para o Senhor um dia como 1000 anos como um dia, e o Senhor não tarda com a sua
promessa. Tem pessoas que estão dormindo porque a mente delas estão bloqueadas, estão obscurecidas e estão mais ligadas nas coisas que estão ao redor delas do que as coisas espirituais que podem iluminar o caminho para que elas não estejam mais focadas e ligadas aqui, mas sim focadas na esperança que Cristo Jesus tem para cada um de nós, das nossas vidas. Quem está entendendo? Fala um amém aí, amém? Então Paulo está dizendo, olha, eu vou orar, e a minha oração é para que seja iluminado o vosso entendimento, para que a mente de vocês compreenda a esperança, a riqueza. Olha que coisa interessante, o versículo diz aqui, ó, as quais a riqueza da sua glória na herança que os santos têm. Então há uma riqueza e a gente tem perdido essa preciosidade de fazer a obra de Deus, preciosidade de servir ao Senhor. Por isso que o povo hoje em dia, irmãos, você prepara a melhor mensagem, você prega uma mensagem maravilhosa, o Senhor te dá algo e você leva, parece que é só o pregador que está recebendo, parece que é só o pregador que está se enchendo, o povo está lá morrendo, ninguém dá glória, ninguém dá aleluia, ninguém reage. Sabe o que é isso? Letargia espiritual. A mente está paralisada e não está entendendo a iluminação das coisas de Deus. Irmãos, é hora de despertar, porque talvez a mensagem do domingo pode ser a última mensagem que Deus está iluminando, nos preparando para subir para a glória. Mas se a nossa mente estiver bloqueada, morta, como que nós vamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Quem está entendendo, diga glória, amém? Então, é hora de despertar, é hora de nós voltarmos e sermos iluminados. Isaías 60, versículo 1 e 2, o que o profeta profetiza para o povo? Levanta-te, resplandece, porque já vem a glória do Senhor sobre ti. Olha que coisa interessante. Levantar não é Deus que tem que nos levantar, levantar somos nós. Pedir a Deus para iluminar a nossa mente é a nossa parte. Senhor, olha, eu não estou entendendo a tua vontade para a minha vida. Senhor, eu não estou entendendo, eu estou parado. Senhor, a igreja não está crescendo, não é por causa do pastor. A igreja não está crescendo, não é por causa do irmão que senta à direita à esquerda, mas é por minha própria causa. Começa em mim, pelo fato de eu não entender, da minha mente não estar iluminada, do sono mental que está em mim não sair. Se Deus trazer uma nova vida, um novo renascimento na nossa mente, na nossa consciência, na nossa vida espiritual, e iluminar, e nós deixarmos brilhar as coisas de Deus dentro de nós, irmão, o primeiro amor vai voltar na nossa vida novamente. Deus vai nos levar a ter aquela primeira chama novamente dentro de nós. E aí, sabe o que vai acontecer? Olha quantas cadeiras estão dobradas ali. Olha as cadeiras, é claro que hoje é uma vigília. Olha as cadeiras que vocês estão mais dias aqui do que eu venho aqui na igreja, sabe muito bem. Quantas estão faltando para serem ocupadas? São muitas. São outras que poderiam ser colocadas, mas por que as pessoas não entenderam ainda esta preciosidade? Porque talvez muitos dos que reúnem aqui, não só aqui, mas espalhados pela face da terra, estão vivendo neste sono da consciência. A consciência está bloqueada. Sabe o que a Bíblia vai falar para nós? Que eu gostaria de dizer a vocês, 2 aos Coríntios, capítulo 4:4. Olha aí o que o diabo faz. O diabo coloca um sono mental, uma letargia na vida da pessoa para que ela viva nisso, nessa inconsciência, neste estado do estímulo exterior parar, não reage, não faz nada mais. Olha o que a palavra do Senhor fala em 2 Coríntios 4:4. O príncipe deste século tem cegado o entendimento para que não resplandeça a glória do Filho de Deus. Mas o versículo de número 6, eu quero ler o de número 6. O versículo de número 6 de 2 aos Coríntios 4 fala desta forma, escuta bem. Então, se o inimigo tem cegado, olha o que Deus pode fazer na nossa vida, quando Ele ilumina a nossa mente, quando nós deixamos a palavra iluminar a nossa mente, o Espírito Santo trabalhar como luz na nossa mente. 6, pois Deus que disse, das trevas resplandecerá o quê? A luz. É quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Talvez a gente fica questionando o Senhor, por que tal pessoa não converteu, por que tal pessoa não reage, por que tal pessoa não melhora na vida espiritual, parece que veio para a igreja e parou, não faz nada, não reage, não age. Sabe o que é? É a mente bloqueada, é a letargia espiritual. Parece que a pessoa está com grilhões prendendo os braços, prendendo as pernas, prendendo a boca, prendendo as emoções. Mas se Deus iluminar a glória dele no nosso coração, sabe o que vai acontecer? Jesus vai ser revelado para nós, e nós vamos saber que é só Jesus que tem poder de quebrar grilhões na nossa vida, só Jesus que tem poder de desfazer as obras do diabo que tem cegado muitas pessoas. Vale o amém da igreja? Amém? Olha, só vou contar um testemunho aqui, nós já estamos começando a terminar. Tem um pastor que contou uma vez uma história, que ele chegou em uma igreja que ele foi pregar, em uma determinada atividade na igreja, num final de semana. E esse pastor que ia pregar nessa igreja, ele estava preparado. Mas só quando ele chegou na igreja, a igreja estava totalmente bagunçada. As pessoas que estavam tocando louvor, enfim, tudo tinha dominado. O pastor da própria igreja, que era o pastor da igreja, já não tinha mais controle na igreja. Por quê? Porque o diabo já estava dominando a igreja. E estava uma bagunça, né? Uma bagunça. Eram os músicos que mandavam, eram as pessoas que mandavam, e o pastor estava lá sentadinho. Quando foi chegando a hora da mensagem, o líder do louvor chegou para aquele pastor e falou: o senhor tem 5 minutos para pregar. Aí quando chamou o pastor para pregar, aí antes de entregar o microfone, falou assim: olha gente, se vocês não quiserem ouvir o pastor pregar, vocês podem ir lá para fora, comer pipoca, fazer o que vocês quiserem. E aí aquela noite, o pastor pregou um pouquinho, em uma bagunça. O espírito maligno havia cegado todos os membros da igreja. A igreja estava totalmente em trevas. E ele foi para o lugar onde ele estava ficando frustrado. Mas lá ele orou, falou: Senhor, tu me trouxe aqui, e esse espírito maligno tem que ser envergonhado. Esse espírito das trevas não pode continuar agindo nessa igreja. E aí ele voltou no outro dia. Quando chegou na hora da mensagem, o rapaz fez a mesma coisa. Cantaram, rock, bagunçaram, pularam. E aí, no final, o rapaz pegou o microfone: o pastor fulano vai pregar, mas olha, quem quiser sair para comer pipoca, para fazer o que quiser, quem quiser ficar para ouvir a palavra, que fique. Aí ele virou e falou assim: ô fulano, não faz isso não, deixa eu pregar a palavra. Eu vim aqui para pregar a palavra, deixa eu pregar a palavra. E aí entregou para ele começou a pregar. E aí o Espírito Santo começou a ministrar, falou: olha, hoje eu vou quebrar todas as obras malignas aqui neste lugar. E Deus começou a revelar a vida da igreja. Deus começou a revelar. E no meio do culto, quando ele estava pregando, aquele líder, que estava dominando a igreja, o pastor já tinha perdido a rédea da igreja, o líder do louvor, caiu endemoniado, e começou as pessoas a cair endemoniadas. Surgiu um irmãozinho lá no meio da igreja e falou assim: faz Deus mesmo, faz. Começaram as pessoas mais velhas, começaram a glorificar a Deus. E naquele dia, aqueles jovens que estavam, diz o pastor, com uma cobra rodando no chão endemoniado, foram todos eles libertos. Foram todos eles, se renderam, vieram aceitar Jesus. A igreja teve um quebrantamento, que passaram das 10, das 11 horas da noite, e aquele pastor novamente recebeu as rédeas da igreja. Viu o que o espírito maligno faz, irmãos? O espírito maligno vai dominando a mente das pessoas. Ele vai tirando a iluminação do conhecimento do poder de Deus, da glória de Deus. E este exemplo do jovem aqui, claro que eu só peguei como exemplo, acontece espiritualmente nos nossos dias. O diabo está cegando as pessoas, está colocando elas numa letargia, está colocando elas numa paralisia, para não entender mais qual é o posicionamento. Vocês sabiam que nós temos a autoridade de Cristo na nossa mão, para mandar a enfermidade sair, para mandar o demônio sair, para pregar com autoridade, para evangelizar? E aí o que o diabo faz? Sabendo que nós temos uma posição dentro da casa de Deus, no reino de Deus, uma posição de autoridade, o que ele faz? Ele joga o sono na nossa vida, ele nos paralisa,
nos coloca acomodados. Ah, tá bom, você já aceitou Jesus, fica aí mesmo, tá tudo muito bom, você vai ser salvo. E aí vai nos escravizando, cegando o entendimento, cegando a glória de Deus na nossa vida. Mas eu tenho uma coisa para dizer a vocês: quando Deus resolver pelo seu Espírito fazer a obra, ninguém pode impedir a obra do Espírito Santo. Ninguém vai impedir a ação de Deus. Isso não vai ser uma doença na igreja. Eu creio, meus irmãos, como as pessoas falam, o Espírito está retendo, outros falam, é a igreja que está retendo a vinda de Jesus, amém, é o Espírito que está retendo, a igreja está retendo, mas eu creio numa coisa, que o Espírito está retendo, a igreja está retendo a manifestação do anticristo, a vinda de Jesus, mas para que também aconteça tudo, Deus vai fazer, não precisa não, Deus vai fazer com que a igreja dele ainda passe por um reavivamento. A igreja está morta. Se você ligar para os pastores no Brasil, que eu tenho inúmeros pastores amigos no Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Rio, Minas, Goiás, em muitos lugares, que eu tive o privilégio de estudar com muitas pessoas que hoje estão na Europa, estão em muitos lugares do Brasil, e a gente ainda tem aquele contato. Eles falam, olha, as igrejas estão cheias, mas não estão cheias de pessoas convertidas, as igrejas estão inchadas. As igrejas estão cheias, muita gente, mas é inchada, é pouca gente convertida. Claro que tem igreja que está um índice maior, né? Mas a maioria, muita igreja inchada, muita gente, mas pouca conversão. Sabe o que é isso? Isso se chama o efeito da letargia espiritual. Isso está afetando a América também. Como um amigo nosso fala, eu não vou falar o nome, pastor, vou falar só o milagre. Um amigo nosso fala, sabe por que a gente aqui, irmão, está muito acomodado, a letargia chegou no nosso meio? Porque nós estamos, barriguinha cheia, todo mundo com carrinho, todo mundo bem vestido, tem gasolina no tanque, está todo mundo morando na casinha maravilhosa, está todo mundo muito bem, todo mundo com trabalho, não está faltando nada. E aí cai o comodismo, cai o sono espiritual, mas eu ainda creio que o Espírito do meu Deus vai fazer uma grande obra na igreja, vai fazer com que a igreja se desperte, preocupe menos com a terra e mais com as coisas da glória. Eu creio que o Senhor vai quebrar a cegueira da igreja, que o Senhor vai tirar aqui esta cegueira do príncipe deste século chamado Satanás e vai mostrar para a igreja a iluminação da glória, a iluminação das coisas maravilhosas do céu, para louvor e para a glória do nome do Senhor. Esta é a palavra que eu queria trazer para vocês. Foi preciso Paulo parar o discurso, encerrar o discurso. Paulo ir até o rapaz, abraçá-lo e orar por ele, e aí o rapaz foi novamente ressuscitado, e aquele mal não chegou na vida do rapaz. Eu creio que vai ser preciso o Espírito nos abraçar nesses últimos dias, o Espírito ter um encontro conosco, porque presta atenção numa coisa, não é porque o pastor está aqui, não é porque nós estamos aqui, não é só defendendo a nossa sardinha dentro da lata, não, irmãos, nós poderíamos ter o maior número de pessoas aqui, assentadas hoje, ou de joelhos hoje, orando, mas por que elas não estão aqui? Nós não vamos responder por elas, nem julgá-las. Se você começar a pesquisar, pesquisa depois, só isso que eu gostaria de dar um toque para você, pesquisa depois, vai no Google, é muito fácil, em Google tem tudo, avivamento na rua Azusa, avivamento na rua Azusa, onde começou o avivamento que chegou ao Brasil e foi fundada a Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Começou aonde? Lá na rua Azusa. Começou só através de quê? Através de oração, através da busca da glória do Senhor, através de pessoas que se dobraram para poder a luz da glória de Deus brilhar nelas, despertar nelas um fogo, um ardor, uma vontade de servir a Deus. É o contrário da letargia. A letargia acomoda as pessoas. A letargia tira a ação das pessoas. Nesta noite, nós vamos orar e pedir a Deus, Deus, se eu estou assim, me desperta, Senhor. Mas se eu não estou assim, que esse mal não chegue até mim. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Porque, irmãos,
Deve ser, eu não sei, mas deve ser muito ruim alguém que é insensível quando se prega, quando se ora, quando se profetiza, e ela não dá mais crédito a essas coisas. Isso se chama letargia espiritual, sono, se chama paralisia de compreender. Hoje quem tem mais poder não é o diabo, quem tem mais poder aqui na casa dele é o dono da casa, é Jesus, e ele vai tirar a cegueira das pessoas, ele vai tirar o bloqueio da mente das pessoas. Se o príncipe, 4:4 de Coríntios, cegou o entendimento para que não resplandeça a glória, o nosso Jesus, ele vai fazer com que a cegueira caia por terra e a glória dele resplandeça dentro de nós e nos leva a uma nova dimensão para fazer uma grande obra para a glória do nome do Senhor. Quem crê e toma posse da vitória de Deus na sua vida, diga